Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel, dando continuidade a essas videoaulas, esse estudo sobre os tecidos vegetais e a sua importância para a agricultura. Falamos um pouco do meristema e das aplicações na agricultura, cultura de tecidos, cultura de meristemas, a biotecnologia, a importância da totipotência. E hoje nós vamos dar continuidade falando dos tecidos de preenchimento. Então, o meristema dá origem a três meristemas primários, protoderme, procâmbio e meristema fundamental. E esse meristema fundamental dá origem aos tecidos de preenchimento, parênquima, colênquima e esclerênquima. Mas antes da gente continuar, peço que quem não se inscreveu no canal se inscreva. São aulas relacionadas à parte vegetal, botânica, também aplicada à agricultura, mas muito relacionadas às culturas anuais, milho, feijão, soja, sorgo, arroz, algodão, e mais a produção e tecnologia de sementes e alguns vídeos que acho interessante falar sobre alguma resposta na agricultura que é importante a gente comentar. Ok? Outra coisa, quem puder e quem tiver disponível e quem puder nos ajudar, acesse o Clube de Autores e pesquise sobre o livro da cultura da soja, de minha autoria, autoria própria, independente. E quem se interessar, o livro está muito legal, atualizado, e dê uma força lá para um autor que precisa compartilhar o conhecimento dele com vocês, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre os tecidos de preenchimento, parênquima, colênquima e esclerênquima. Bora para a aula. Seguimos com as nossas aulas sobre tecidos vegetais, falamos um pouquinho sobre meristema, tecidos indiferenciados e que tem uma importância enorme para a planta, crescimento indeterminado da planta, é, e dos meristemas saem todos os outros tecidos, né? E a planta tem um fenômeno chamado totipotência, muito em função da presença dos tecidos meristemáticos. Não que um tecido vivo ou uma célula viva não possa gerar uma outra planta, porque toda célula viva vegetal ela se apresenta com este fenômeno de totipotência. Então, hoje nós vamos dar continuidade, falar dos tecidos de preenchimento dentro da planta. Preencher. Preencher significa, será que é só estar no meio da planta, só com a função de preencher? A gente vai ver que não é bem assim, né? Os tecidos de preenchimento têm muitas funções importantes, tá? Então, um conceito básico, né? Tecidos formados por células que preenchem os espaços entre os tecidos de revestimento e os tecidos condutores. Mas não é só isso. Eles não só preenchem esse espaço, eles têm outras funções. De onde vem esse esses tecidos de preenchimento? Parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, o meristema, que é o tecido totalmente diferenciado, ele se desenvolve e começa a se diferenciar em três meristemas que a gente chama de primários. Protoderme, procâmbio, meristema fundamental. E aí a gente está falando do meristema fundamental que promove o aparecimento, através do controle de expressão gênica que a planta tem, dos tecidos de preenchimento, parênquima, colênquima e esclerênquima. Ok? Vamos lá. Então, fala primeiro do parênquima, que é um tecido onde se encontra boa parte, né? Dentre os tecidos de preenchimento é onde a gente encontra em maior quantidade na planta. Células vivas, onde se localiza praticamente em toda a planta, córtex da raiz e do caule, nas folhas, que a gente chama de parênquima palissádico e lacunoso, a gente vai falar das folhas. Esse parênquima palissádico e lacunoso está cheio de cloroplasto, leia-se, fotossíntese. Pode estar presente nos tecidos de reserva, por exemplo, em tubérculos, né, no caso da batata, que a gente chama de parênquima milífero, pode estar em suculentas, parênquima aquífero, que é aquele que armazena água, o parênquima fica um pouco mais grosso, de diâmetro um pouco maior, justamente para armazenar água. Nós temos uma estrutura em orquídeas chamada velamen, que é um tecido parenquimático de aumento de tamanho, que acumula água ali, né, para a orquídea conseguir sobreviver, porque a orquídea ela é uma epífita, então ela fica sobre uma outra planta, não é parasita, é uma epífita, mas ela precisa de um armazenamento de água para ela conseguir sobreviver. Nós temos um parênquima que a gente chama de aerífero ou aerênquima, onde a gente consegue identificar esse tipo de parênquima para que as plantas boiem sobre as águas, né, no caso das plantas aquáticas, ou
No caso de arroz, que é uma estrutura fantástica, é este tecido que forma um canal entre a folha e o sistema radicular, o que permite a cultura do arroz ser cultivada em sistema inundado, que é fantástico nessa cultura, né? Nessa prática, nesse sistema de produção. Onde fica esse parênquima? Então tá aqui, ó. Só para a gente falar da raiz, né? Primeiro. Então, raiz. Ó, nós temos aqui a coifa, que é o tecido que faz esse formato cônico do sistema radicular para ocorrer a penetração, né? Para que tenha menos atrito. Ela vai descamando aqui, sempre ficando cônica para ela desenvolver para baixo a profundidade. E aí nós temos as células aqui iniciais, o parênquima, o meristema aqui, e nós temos os meristemas primários e depois os meristemas fundamental, protodermo e procâmbio. E aqui, ó, nós temos o periciclo, nós temos a parte que o centro é o que a gente chama de cilindro vascular. E aonde está o parênquima? Essas células em amarelinho aqui, chamada de córtex. Ó, no sistema radicular, a gente vai ver depois do sistema de tecidos, no sistema caulinar de maneira geral, a gente já falou um pouquinho, que diferencia um pouco do caule, porque o sistema radicular, quando a gente faz um corte transversal nessa raiz, que é perpendicular ao maior eixo aqui, a gente nota que a raiz tem um cilindro vascular composto de xilema e floema, com uma camada que envolve esse cilindro vascular chamado de endoderme, e aí o parênquima fica entre este cilindro vascular e a epiderme aqui, ó. Aqui nós temos dentro da epiderme alguns pelos radiculares, então o parênquima é todo esse aqui. Tá? No caso de raiz de cenoura, por exemplo, né? Este parênquima é cheio de estruturas de reserva, né? No caso de açúcares. A gente pensa em tubérculos de batata, esse parênquima é cheio de amido, que é uma substância de reserva. Mandioca, amido, que é uma substância de reserva. Então, a gente tem esta formatação. Aqui uma outra imagem, né, do sistema radicular, cilindro vascular está aqui, a camada da endoderme aqui e no meio xilema e floema. E o parênquima aqui, parênquima cortical ou córtex, tá? E aqui é a epiderme aqui dessa raiz. Passando para o caule, a gente fazendo um corte transversal, isso aqui é um caule de monocotiledôneas, leia-se milho, cana, arroz, e um caule de cotiledôneas. A gente pode falar das leguminosas, no caso de soja, feijão, ervilha, café, enfim. Nós temos algumas diferenças, né? Mas o parênquima, ele fica todo disposto aqui onde não é xilema e floema, no caso aqui desse feixe em anel, né? Xilema para dentro, floema para fora. E no caso de as monocotiledôneas, é um sistema de feixes dispersos, onde cada pontinho desse é composto de xilema e floema. A gente vai ver isso também mais para frente. E o parênquima fica todo aqui preenchendo esse caule. A gente vê aqui com mais detalhes. O parênquima é todas essas células que não tem essa carinha, uma carinha bem bonitinha. Essa carinha é um feixe vascular, tá? Feixe vascular composto de xilema, floema e uma fibra, né? Um anel aqui de fibras de esclerênquima que a gente vai falar. E o parênquima fica todo disperso aqui, né? Entre esses feixes vasculares. No caso das folhas, onde está o parênquima? E aí é o que eu falei para vocês. O parênquima, ele fica entre as duas epidermes, epiderme aqui, as células modificadas da epiderme, os estômatos, nós vamos falar também, está aqui o estômato, o xilema e floema, que a gente vai falar também, né, o sistema vascular, e aqui o parênquima, que a gente chama de mesofilo ou mesófilo. Este parênquima mais compacto, que fica que na parte mais superficial da folha, a parte de cima da folha, é chamado de parênquima palissádico, e este mais arredondado, com células mais arredondadas, a gente chama de parênquima lacunoso. Faz parte do mesofilo da planta, da folha, no caso. Aqui tem mais detalhe, né? Parênquima palissádico, tá aqui, esse que fica bem compactado, e parênquima lacunoso. No caso das folhas, o parênquima ele tem uma função muito importante, além de preencher todos os outros tecidos, né, que é a função básica de um tecido de preenchimento,
ele tem dentro desse parênquima palissádico e lacunoso cloroplastos. E esses cloroplastos, eles têm uma função primordial, importantíssima para a planta e para nós, né? Diretamente falando, que é a promoção do processo fotossintético, transformando essa energia luminosa, água e nutrientes em energia química, para a planta sobreviver às condições aí de plantio e de produção, tá? Então, tá aqui, ó, parênquima aqui. Aqui uma foto bem interessante do parênquima palissático, uma microscopia eletrônica, é, bem compacto, ou seja, esse tecido parenquimático, que a gente chama de parênquima palissático, de plantas, de folhas, quanto mais compacto esse parênquima palissádico, maior o número de células por área, né? E isso é importante porque quanto mais células por área, mais fotossíntese, mais cloroplasto, mais fotossíntese, etc, etc. Geralmente o parênquima palissádico é mais compacto, ele fica para cima da folha, né, na parte de cima, justamente por uma questão de absorção maior de luz, né? A luz vai bater mais em cima da folha, então o parênquima palissático tem mais células ali para ela conseguir absorver mais água, ó, absorver mais luz. No caso da batata, se a gente fizer um corte aqui, e é simples da gente ver, quando a gente faz um corte histológico, pode fazer com um corte dentro do laboratório, a gente vê esses grânulozinhos aqui, né? O que que seria isso? É amido. Então, quando a gente faz uma coloração aí com iodo, né, ou com alguma solução à base de iodo, um Lugol, por exemplo, a gente observa a coloração escura, né, desses grânulos de amido, uma estrutura de reserva da planta. Aqui, o parênquima aquífero ou aerífero, né? Que, olha, a gente observa aqui que os espaços entre esse tecido de preenchimento, justamente para dar mais leveza a essa planta, né? Para ela boiar, olha aqui, né? A estrutura desse parênquima aerífero, né? O aquífero, para ela boiar e uma estrutura interessantíssima do arroz, né? Que é esse aerênquima, esse parênquima que tem uns espaços entre as células que é composto de ar. E é importantíssimo isso para o arroz, porque nos processos de arroz inundado, ou do sistema de produção de arroz inundado, de terras baixas que a gente fala, no Rio Grande do Sul se planta muito arroz desse tipo, né? Nas áreas de planície. Quando você faz o processo de semeadura, a planta começa a se desenvolver, sistema radicular e parte aérea, a gente começa a dar uma lâmina d'água nessa área, nesses tabuleiros, né, que são bem planinhos. E esse aerênquima permite com que a parte aérea consiga levar esse oxigênio para as raízes. Vocês imaginam o seguinte: se não tivesse esse aerênquima, essa raiz ia crescer sobre uma situação de pouco oxigênio, né? E a gente sabe que o sistema radicular ele não faz fotossíntese, ele não produz oxigênio, ele não fabrica oxigênio. Então ele precisa desse oxigênio vindo da planta, lá de cima, né? Ele respira, né? O sistema radicular só respira por mitocôndrias, não tem cloroplasto, não faz fotossíntese. Então se a gente fizer uma inundação numa planta dessa, que não tem esse eirênquima, essa planta vai morrer. E é o que acontece, por exemplo, com plantas como maracujá, quando a gente faz um processo de plantio em mudas, e se a muda ficar um pouco mais baixa que a superfície, acumular água ali demais, a planta, a gente fala que a muda vai afogar. Cafeeiro também afoga com facilidade essas mudas de café. Então, esse aerênquima tem essa capacidade de oxigenar o que a gente chama de rizosfera dessa raiz, né, dessa planta de arroz, permitindo que o sistema radicular ele se desenvolva sem nenhum tipo de problema, tá? Falando das funções básicas do parênquima, então, fotossíntese, folha, parênquima palissádico e lacunoso, armazenamento de água no velame, nos córtex ou no parênquima cortical de plantas suculentas ou epífitas, flutuação aquática, plantio sob inundação, no caso do arroz, ou reserva de energia, boas funções. No caso do colênquima, que é um tecido vivo também, o colênquima ele tem uma função também de sustentação. Então, muitos autores colocam
o colênquima como o colênquima esclerênquima como um tecido de sustentação. Não deixa de ser, né? Mas ele também preenche os espaços entre a epiderme e os tecidos de condução. Então, a gente chama isso de tecido de preenchimento, com uma função específica, colênquima e esclerênquima, de sustentar, ou seja, dar aquela função de sustentação. A diferença de colênquima e esclerênquima é que colênquima são células vivas e o esclerênquima são células mortas. A localização, caules jovens e folhas jovens abaixo da epiderme. Então, toda aquela plântula que está se desenvolvendo, aquela depois da emergência, ou plantas mais herbáceas, morangueiro, por exemplo, moranguinho, né? Tem muito colênquima. Né, os pecíolos de folhas do mamoeiro, por exemplo, aquele canudo, né? Nós temos o lâmina foliar, o pecíolo ligado ao caule, então aquele pecíolo ele também é composto de muito colênquima, que é um tecido de sustentação dessas plantas, né, dessa folha. Sustentação flexível, resistência ao crescimento. E a importância agrícola é tentar fazer com que essa planta não quebre, né, e o especíolo não quebre, as folhas não quebrem, com os ventos, por exemplo. Tá? Então ele tem algumas funções. Então aqui, ó, uma folha de mamoeiro, a gente vê aqui, ó, onde fica esse colênquima? No pecíolo, em volta abaixo da epiderme nós temos o colênquima aqui, entre as nervuras, todas as nervuras nós temos o colênquima justamente para dar essa sustentação, essa resistência a essas folhas. Nós temos aí colênquima também nos tecidos mais jovens, de plantas mais novas, né, de plântulas aqui, ou de plântulas herbáceas, nós temos esse colênquima para a planta tentar ter um pouquinho mais de resistência a estombamento, a quebra, etc, etc. Aonde tem esse colênquima aqui, ó, aqui a gente está vendo aqui, ó, um corte do caule, nós temos aqui o parênquima cortical aqui, xilema para dentro, floema para fora, aqui nós temos outra parte de meristema aqui também, e aqui o colênquima com células um pouco mais globosas ou mais retangulares, que dá esse caráter também de um pouquinho mais de sustentação e de resistência, tá? A gente tem aqui também as células do colênquima aqui, ó, logo tem epiderme, logo abaixo da epiderme nós temos o colênquima aqui, e depois vem os tecidos de preenchimento. Aqui nas folhas dessa plantinha, dessa Baccharis platypoda, aqui nós temos, ó, interessante que o parênquima aqui é isobilateral, ó, o mesófilo aqui, ó, palissádico, tanto em cima quanto embaixo, tá? Nós não temos lacunoso aqui, ó, tá? Mas nós temos aqui o colênquima nas nervuras, é o que eu queria mostrar. Então, entre as nervuras, a gente tem células do colênquima para dar essa resistência a essa planta, a essa folha, para evitar quebras e rupturas, tá? Vamos lá. Esclerênquima. Nós temos dois tipos de células de esclerênquima. Uma diferença: parênquima, célula viva, colênquima, célula viva, esclerênquima são células mortas. Esclereídes e as fibras. Localização, partes maduras da planta, sementes, cascas, fibras, polpa da maçã, polpa da pera, aquela estrutura arenosa, são estruturas, né, são células de esclerênquima. Tem uma função de dar sustentação rígida e proteção, é uma célula que tem parede secundária. O que é parede secundária? Nós temos uma célula lignificada, né? Parede primária nós temos aí semicelulose, celulose, substâncias pépticas, no caso a pectina. E parede secundária nós temos uma estrutura lignificada, né? Que dá uma resistência um pouco maior. Então a importância agrícola mesmo é para dar essa resistência estrutural, tá? A essa estrutura que tem esse esclerênquima. Aonde está esse esclerênquima? Olha aqui, lembra que eu pus essa foto nessa imagem anterior? Então o parênquima está aqui. E aí nós temos um sistema caulinar de feixes dispersos, ou seja, os feixes vasculares ficam dispersos pelo caule todo. E aí, quando a gente pega um feixe vascular aqui, como é que esse caule resiste, sustenta, né? Você não tem uma estrutura de caule, de tronco, né? Imagina um sistema de feixe disperso é de monocotiledônia. Imagina o caule do milho, caule da cana-de-açúcar, né? Gramíneas, caule do arroz. Imagine se não tem aquela estrutura suberinizada ou lignificada, né? Um tronco, como é que ela consegue ter essa resistência para tombamento, para quebra, no caso de um vento, né? Então, o sistema de feixes dispersos, esses feixes todos eles ficam dispersos no caule, e cada feixe desse
que tem xilema, essas dois grandes canais aqui, e o floema aqui, que é um tecido vivo, ele é envolto por um anel, né, de esclerênquima aqui, e que esse feixe vascular, ele é envolto por isso, então ele permite resistência a esse caule, mas permite também leveza a esse caule. Imagina um bambu, né? O bambu ele consegue crescer a grandes alturas, né? Ele fica enorme e o vento não consegue quebrar ele, ele balança para lá, balança para cá, justamente porque ele tem muita fibra de esclerênquima envolto nesses feixes vasculares, o que permite ele dar essa flexibilidade de balanço, mesmo em ventos mais fortes. Ok? Bom, falamos sobre os tecidos de preenchimento, vindos do meristema fundamental, cada um com a sua função, parênquima com a sua função, colênquima com a sua função, esclerênquima com a sua função. Agora nós vamos passar para os tecidos de condução, meristema primário, procâmbio, que dá origem a dois tecidos de condução, xilema, conduzindo água e nutrientes, floema, conduzindo os fotoassimilados pós-fotossíntese. Ok? Fiquem em paz, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.